Podemos? Olá galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Desirê e eu vou estar aqui junto contigo mais uma vez falando sobre sociologia. E hoje a gente vai começar a entender o funcionamento da sociologia, para que ela serve dentro da sociedade, do que ela é composta, quem foram as pessoas que começaram a pensar isso. E a primeira coisa que a gente precisa entender é sobre socialização. O que é a socialização? Socialização é o ato de aprender a viver em sociedade. Tá, você não entendeu, vamos lá. Você não nasce sabendo tudo. Você não nasce, por exemplo, se você nascesse em Portugal, o seu idioma seria o português de Portugal e não o português que a gente fala aqui. Se você nascesse numa tribo indígena, você ia aprender o dialeto, a língua que é falada naquela tribo e não a língua que você fala com seus amigos hoje. Você aprendeu essa linguagem ouvindo outras pessoas a falarem com você e depois na escola você vai se aprofundando e tal, mas você aprendeu a viver, você aprendeu a se comunicar com a sociedade. E aí existem alguns agentes de socialização. O primeiro deles é a família. Como eu falei pra você, a sua família se comunica com você e você escuta e aprende a reproduzir o som das palavras. E não só o som das palavras não, tá? A questão comportamental. Existem hábitos na sua família que não são os hábitos de outras famílias. E aí você aprende a viver aquilo. Por exemplo, você sabe que todo domingo, na hora do almoço, a sua mãe prefere fazer macarrão do que comprar frango assado. Já em outra família, algumas pessoas preferem comprar o frango assado do que comer o macarrão na hora do almoço. Você entendeu? Isso é uma questão de cultura, de acesso às diferentes formas de sobrevivência, de vivência no caso, tá? O segundo agente de socialização é a escola. E aí existem várias questões a respeito da escola como agente de socialização, porque ela molda o ser humano conforme o intuito da sociedade. Existe um sistema do lado de fora e dentro da escola ela vai reproduzir esse sistema, entre aspas, porque a gente sabe que não é bem assim. Por exemplo, você aprende que dentro da escola você tem hora para comer, um jeito, uma forma adequada de se vestir, você tem um uniforme, uma forma adequada de sentar, você muitas vezes tem que levantar a mão para pedir para ir no banheiro. Isso é uma forma que a escola, a instituição, entende que é o melhor jeito de você aprender a viver em sociedade. Porque quando você vai sair da escola e você vai para o mercado de trabalho, isso se você conseguir ir para o mercado de trabalho, você aprende que você tem uma pessoa que manda em você, você aprende que você tem horário para entrar no seu trabalho, que você tem horário para comer, pode usar um uniforme ou não, mas a maioria das vezes você usa um uniforme. E aí a escola tem essa função de inserir você dentro da sociedade depois. A mesma coisa que os presídios dizem que vão fazer, né? Vão reintegrar a pessoa, reeducar a pessoa à sociedade, porque a pessoa cometeu um crime e aí ela não faz mais parte daquele coletivo. Mas a forma com que a escola e o presídio funcionam é na intenção de fazer com que você aprenda a viver em sociedade, tá? O terceiro agente de socialização são os meios de comunicação, a televisão, o jornal e principalmente o celular. A informação está sempre ali na tua mão e é uma forma de que eles podem moldar a forma com que você se comporta. Por exemplo, um grupo de meninas que assistem o mesmo tipo de programa de televisão, elas vão ter uma fala completamente diferente do que aquela que não assiste aquele programa de televisão. Elas vão ter uma forma de se comportar porque elas têm como referência aquele grupo, aquela série ou aquele filme ou seja lá o que for, entendeu? É mais ou menos por aí. Então entendemos que para falar sobre sociedade precisamos falar sobre socialização. E o que é a socialização? É o jeito que você aprende a viver em sociedade. Temos 3 agentes para isso: agente primário, família, o segundo agente, a escola, e o terceiro, os meios de comunicação. Fomos até aí? Então vamos falar sobre sociologia, que é o nosso nosso intuito aqui hoje, tá bom? A sociologia, ela vai buscar entender como a sociedade se estrutura. A sociologia nada mais é do que o estudo sobre a sociedade, sobre como ela se desenvolve, sobre como ela funciona. E explicando em vários aspectos que diferente comportamento humano, ou pelo contrário, por grupos sociais diversos, tendem a se comportar de maneira semelhante ou de maneira diferente. Tá? É tudo sobre sociedade. O que você precisa entender é que sociologia é sobre a sociedade. É sobre como ela foi formada, é sobre
sobre como as coisas foram conduzidas, é sobre sociedade. A sociologia, ela quer estudar a sociedade, ela quer entender a importância da sociedade, como ela se estrutura, como ela se organiza, como as pessoas convivem. Esse é o ápice da sociologia. A sociologia quer entender a sociedade. A produção está tirando foto e aí ela vai passar o slide para a gente conseguir ver. Então vamos lá. Ela se ocupa basicamente com 5 elementos, tá? A estrutura social, os grupos sociais, a família, as classes sociais e os papéis que os indivíduos ocupam dentro da sociedade, tá bom? Vamos passar? Os estudos relativos à sociedade vão ganhar força depois do fim da Revolução Francesa. E o advento da sociedade domina pelo modo de produção industrial. A sociologia, como disciplina separada das demais ciências humanas, surgirá com o francês Auguste Comte, tá? Ele nasceu em 1798 e faleceu em 1857, e ele que cunhou os termos de como a sociologia seria encabida, tá bom? Temos 3 pensadores incríveis que falam sobre a sociologia e que vão basear a sociologia, vão estruturar ela. O primeiro deles é o Émile Durkheim, o segundo é o Max Weber e o terceiro é o meu queridinho, coração de dedo, Karl Marx, tá bom? A gente vai falando deles ao longo da aula. Pode passar? Émile Durkheim, ele aproximou a sociologia do método de ciências naturais. Para ele, a sociedade era como um organismo vivo e cada parte desse organismo se relaciona com um outro, tá? Com outra parte. O que ele está querendo falar é que a sociologia ela é tão importante quanto as ciências naturais, como a biologia. E ele realmente está comparando as duas coisas, tá? Ele está falando assim, a sociologia ela é importante, as ciências sociais ela é importante para entender a sociedade, tal como a biologia é importante para entender o organismo. Seja ele do reino vegetal, do reino animal, ele é extremamente importante. E por quê? Da mesma forma que a biologia ela vai tendo que ser aprimorada ao longo do tempo para poder entender as transformações dentro do organismo, por exemplo, vamos falar sobre o corpo humano. As pessoas não têm domínio total sobre o que acontece com o corpo humano, sobre como ele se forma. Existem algumas teses, algumas previsões, mas isso vai sendo formulado ao longo do tempo. Conforme a biologia vai avançando, eles conseguem compreender mais o funcionamento do ser humano, do corpo humano. Da mesma forma, a sociologia. A sociedade ela não é uma coisa estática, ela é isso e acabou. Ela não tem uma fórmula. Ela vai se moldando e vai se transformando com o passar do tempo. E quanto mais a gente se inclina para entender a sociedade, porque a palavra é essa mesmo, você se inclina, você se debruça para entender a sociedade, mais você vai entendendo que existem várias formas e várias transformações dentro da sociedade que estão acontecendo ao mesmo tempo. Então é muito importante a sociologia para a gente conseguir entender quais caminhos que estão sendo traçados dentro da sociedade e qual é o rumo que ela pode ter ao longo dos períodos, ao longo do tempo, tá bom? E aí, Émile Durkheim ele vai trabalhar com 3 aspectos muito interessantes, tá? Ele vai falar primeiro sobre a divisão do trabalho, porque ele entende que a divisão do trabalho é uma característica importante dentro da sociedade, tá? E aí todas as sociedades se caracterizam pela divisão do trabalho, seja ela de qualquer tipo que seja, tá? Ao longo do desenvolvimento da sociedade, os indivíduos tendem a tornar cada vez mais diferentes uns dos outros. Nessa perspectiva, o autor observou a coesão social, ou seja, o grau de integração de cada sociedade. Um indivíduo só colabora com a sociedade envolvendo-se em uma atividade ao colaborar ou fortalecer essa ligação. A coesão social é essa ligação, tá bom? Em um estado de reciprocidade, ao mesmo tempo que ocorre a divisão de trabalho, cria-se uma interdependência funcional entre os indivíduos. O que ele está querendo dizer? Ele está falando o seguinte: o indivíduo ele tem um papel dentro da sociedade, mas esse papel ele é definido conforme a relação que ele estabelece com a sociedade. E aí, através dessa relação, se dá a divisão do trabalho. Então ele está falando, a divisão do trabalho, ela é importante dentro de uma sociedade, porque além de fazer o funcionamento da sociedade, ela faz com que os indivíduos entendam o seu papel dentro dela. E aí, entendendo o seu papel dentro dela, é como se fosse uma via de mão dupla. O indivíduo oferta o trabalho dentro de uma relação e ele espera receber algo em troca, não que ele vá receber em algum momento, mas ele espera receber algo em troca. Então ele entende que ele precisa ser importante ou precisa ocupar um papel para
estar relacionado com a sociedade, e aí ele se acha útil, ele consegue aprofundar as suas relações, tá bom? A divisão do trabalho para Durkheim é o elemento social que impulsa o desenvolvimento da sociedade. As funções sociais são fundamentais para Durkheim. Por isso, atenção, a sociologia dele é considerada como funcionalista. Vamos repetir essa parte para você não perder, tá? A divisão do trabalho ela é tão importante para Durkheim que ele entende que essa divisão de trabalho é quem vai impulsionar a evolução, o desenvolvimento da sociedade. Então, essa tese dele, essa coisa de ele dar tanta importância para as funções dentro de uma sociedade, é que vão caracterizar a sociologia dele, o pensamento sociológico de Durkheim, como um pensamento sociológico funcionalista, tá bom? E aí ele vai falar sobre o fato social. O fato social são as formas de pensar, sentir, agir que exercem uma força externa, coerção sobre os indivíduos, tá? Como identificar o que é um fato social? O fato social ele precisa ser geral, ele precisa ser exterior e ele precisa ser coercitivo. Como assim? Não entendi nada. Vamos lá. O fato social, ele é como se fosse a gente vai pra física agora mesmo, tá? Pra ver se a gente consegue entender. Você tá dentro de um supermercado e você tá num corredor. No final do corredor existe uma parede. E existe um carrinho na sua frente. Você é a pessoa responsável que vai fazer o carrinho chegar até a parede. Para isso, você precisa aplicar uma força, porque o carrinho não vai sair sozinho. A não ser que tenha uma corrente de ar, mas ele não vai sair sozinho. Você precisa aplicar uma força. O que ele está falando é que o fato social, ele é a força que vai mover o carrinho até a parede. Então vamos lá. Por que precisa ser geral? Porque precisa ser... vamos dizer assim, existe um casamento, tem o casamento da minha irmã, inclusive, que vai acontecer, e aí eu tenho um problema com certo tipo de vestimento. Eu prefiro mais uma calça jeans, um tênis, um negócio, uma coisa mais tranquila. E aí existe um padrão de vestimenta para ir para um casamento, né? A gente sabe que geralmente é uma coisa mais esporte fino, ou então uma coisa mais, dependendo do o poder aquisitivo dos noivos, a gente vai para uma parada mais social e tal, dependendo de como for a festa. E aí você precisa ter um padrão de vestimenta. Eu não posso chegar no casamento da minha irmã de calça jeans e tênis. Eu até poderia? Até poderia. Mas isso ia gerar um conflito, principalmente dentro da minha própria família. Porque como é que eu vou chegar no casamento da minha irmã de calça jeans e tênis? Você entende que é uma questão geral? Que as pessoas entenderam que existe um padrão de vestimenta, mas não necessariamente isso é lei. Tá escrito onde na legislação que eu não posso ir pro casamento de calça jeans e tênis? Não está escrito em lugar nenhum na legislação, mas é uma questão geral, e aí eu já te dei um exemplo de que é uma questão exterior também. E é uma questão coercitiva, porque apesar de não existir uma lei sobre isso, as pessoas vão olhar para mim e vão me pré-julgar, não sei se essa seria a palavra certa, mas de uma certa forma elas vão olhar de uma forma que eu não me sinta muito confortável de estar naquele ambiente com aquele tipo de vestimenta. Tá escrito na legislação? Não, não tá, não é crime. Mas é um crime da moda você ir para um casamento de calça jeans e tênis. Então, assim, é uma parada, os assassinos do Esquadrão da Moda vai chegar contigo e vai acabar com a tua vida, entendeu? Mas é uma parada que é um fato social. Ninguém definiu aquilo, ninguém falou assim, a partir de hoje vai ser isso. Mas, por uma questão de senso comum, e aí eu vou usar a palavra senso comum porque é essa a ideia, tá? Por uma questão de senso comum, você se sente... desconfortável de usar tal vestimenta em um casamento. Então, isso é um fato social. A coerção, o fato social, ela é a força que vai impulsionar o carrinho até a parede e vai fazer, porque ele guia mais ou menos o destino, o trajeto do carrinho até a parede. Se não tivesse uma parede, ele ia continuar andando até o infinito. E aí vamos para Max Weber, tá? Ele inverteu o princípio geral de Durkheim, ele não acredita nas mesmas coisas que Durkheim acreditava. Em lugar de pensar sociedades espelhadas por indivíduo, né, ele entendia que as ações dos indivíduos eram orientadas por outras ações. Isto é, uma ação social tinha como referência um conjunto de ações de outras ações. O que ele está falando? Enquanto Emile Durkheim acreditava que existia uma força exterior que fazia com que o indivíduo tomasse uma decisão,
O que Max Weber está falando é que a decisão do indivíduo ela está relacionada com as decisões de outras pessoas. Acredito que seja com as pessoas de convivência dele, entendeu? Não necessariamente é uma questão muito macro, pode ser somente uma questão micro mesmo, uma questão de relação. Lembra da socialização que a gente conversou sobre a forma com que a família se comporta, a forma com que você é educado na escola e etc. É mais ou menos por essa linha de raciocínio, tá? A sua análise difere muito de Durkheim no que se refere à importância do indivíduo e da sua ação social. Weber não considera a sociedade algo exterior e superior aos indivíduos. Durkheim sim, tá? Durkheim coloca a sociedade como coisa, como Deus no céu, para quem acredita em Deus, e sociedade na Terra, tá bom? Na Terra. Weber já não acredita nisso. Ele acredita que a sociedade deve ser analisada como base de um conjunto de ações dos indivíduos. Ou seja, ele entende que a sociedade ela é conduzida conforme as ações de cada indivíduo, sendo tomadas de forma coletiva ou não. Ele está falando que a sua decisão de, sei lá, roubar o Wi-Fi do seu vizinho pode estar conduzindo a sociedade para um caminho não legal ou um caminho melhor. Não sei. É isso que ele está falando, tá bom? Que a decisão do próprio indivíduo é que vai interferir no macro e não o macro na sociedade, o macro vai interferir no indivíduo, tá bom? Qualquer ação individual é orientada por outras ações, ou seja, quando agimos, levamos em conta e nos orientamos pela ação de outras pessoas. Apesar de ele achar que o indivíduo é responsável pela sociedade, ele também acha que as decisões de outras pessoas podem interferir na sua decisão, tá bom? Nossa ação individual é social, pois está inserida em um contexto social e histórico que qualifica todas as ações individuais. Fenômenos sociais são consequência das ações individuais, tá? É o que a gente falou, do macro para o micro, do micro para o macro. O indivíduo não é considerado produto de um todo coercitivo, ele é responsável pelos seus próprios atos. O que ele está falando aqui? O indivíduo, como eu já falei, ele é responsável pelos seus atos e ele é que vai interferir no rumo que a sociedade vai tomar, tá bom? Então é o seguinte, se uma pessoa decide ser corrupta, vamos dizer que na Câmara dos Vereadores de São João de Meriti, os vereadores foram feitos para fiscalizar o prefeito, as ações do prefeito durante a cidade, dentro da cidade, ok? Durante o seu mandato. Se um dos vereadores fala que ele não vai mais fiscalizar, ele está sendo responsável pelas suas ações e mais ainda, ele vai ser responsável pelo rumo com que aquela gestão vai tomar. Porque se não tem ninguém para fiscalizar, é bem possível que haja um maior número de corrupções dentro daquele mandato. Precisa ter alguém fiscalizando. Os vereadores foram eleitos para fiscalizar. Então, se ele deixa de fiscalizar, ele está determinando qual rumo aquela gestão pode tomar dentro de uma cidade, dentro de um estado, dentro de um país. Você está entendendo? Então, o que Weber está falando pra gente é o seguinte, pode ser uma questão coletiva, pode ser por causa de decisões dos meus colegas, dos meus outros vereadores, mas também a responsabilidade é só sua, é só daquele que decidiu que não iria mais fiscalizar, porque ele definiu o rumo que aquela gestão iria tomar. Você consegue entender mais ou menos? Vamos dar continuidade, tá? A sociologia, pode voltar, a sociologia de Weber tem principal fundamento a indicação de que a compreensão dos fenômenos sociais estruturais reside na análise das ações individuais e de um conjunto de outras ações. Pode passar. Com base na expectativa de como nossa ação será recebida, agimos de um ou outro modo. O que ele está falando pra gente é o seguinte. Vamos para a Câmara dos Vereadores mesmo, tá? Que a gente já usou esse exemplo, eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Por que aquele vereador que decidiu não fiscalizar, ele é um vereador que assume a responsabilidade, assume o risco de ter um maior número de corrupções dentro daquela gestão daquele prefeito? Por quê? A partir do momento que ele se posiciona ao contrário, ele está se posicionando contrário à fiscalização, se ele for um só, ele pode ser rejeitado pelo aquele grupo. E aí a ação dele vai fazer com que ele possa até repensar os atos e decida voltar a fiscalizar e acompanhar aquela gestão. Mas se for o contrário, se todos eles decidem não fiscalizar,
fechar os olhos para o que está acontecendo na cidade e apenas um vereador resolve se posicionar para fiscalizar, ele vai sofrer repressão e as ações dele podem trazer um prejuízo para ele no sentido de que os outros não vão aceitar mais. Então o que Weber está falando é o seguinte: a gente se comporta, na teoria dele, na tese dele, a gente vai se comportar conforme o nível de aceitação que nós queremos ter. Vamos lá, vamos falar sobre Karl Marx, coração de dedo, meu querido, meu amor, entendeu? Bendito ser. Ele argumentava mais ou menos o seguinte, tá? Ele argumentava sobre as condições materialistas, ou seja, Karl Marx era materialista. Lembra que o Durkheim ele era funcionalista? Então, Karl Marx já vai para uma outra vertente, ele é materialista e ele argumentava sobre a existência que era um determinante. Calma aí, vamos voltar. A argumentação sobre as condições materialistas de existência eram determinantes para a vida em sociedade. A luta entre grupos sociais com interesses antagônicos constitui a base de mudança de tais transformações sociais. Com isso, as explicações fundamentadas em crenças espirituais dão lugar à vida social e é condicionada entre grupos de interesses opostos. Vamos passar. Para ele, a questão chave para explicar a sociedade, as transformações sociais, é o conflito constante e direto entre as classes sociais, entre as forças sociais, tá bom? Ele tá falando que a luta de classes, é ótima, né? De classes, ela é determinante para conduzir a sociedade, tá? É ela quem vai fazer a sociedade caminhar para um lado ou para o outro. É esse conflito de ideias. Porque vamos colocar assim, vamos dizer, antes de a gente falar sobre o que são as classes, sobre o que é a luta de classes especificamente, mas é como se o que ele está falando que é um conflito de ideias mesmo, só no campo das ideias primeiro, tá? No campo das ideias dominantes e no campo das ideias dominadas. Existe sempre um grupo de pessoas que é caracterizado como dominante e um grupo de pessoas caracterizadas como dominadas. O que ele está falando é que a sociedade é conduzida conforme esse conflito de ideias. Porque os que têm as ideias dominantes e que possuem elas, eles vão defender uma espécie de interesses, os seus próprios interesses, mas não necessariamente, na verdade nunca está relacionado com as ideias dos dominantes, dos dominados. Os dominados, eles têm uma outra experiência, uma outra vivência. Então, eles defendem uma coisa completamente oposta, para um outro lado, tá? E aí, vamos lá. Burguesia e proletariado. A burguesia é a classe dos donos de fábrica, das fazendas, das minas, dos grandes comércios, dos grandes bancos. Esses são os que possuem as ideias dominantes, tá? Burguesia, os dominantes. Enfim, são os proprietários particulares dos meios de produção, isto é, são os donos do capital, aqueles que conseguem acumular o capital. Já os proletariados é uma classe dos que não possuem meio de produção e eles só têm a força de trabalho para oferecer. Então, eles são aqueles que são explorados. Porque a ideia aqui, vou te falar o seguinte, a burguesia, ela só visa o lucro e apenas o lucro. Então, as ideias que eles têm, que eles defendem, é em prol da conquista da maior quantidade de lucro dentro de uma produção. Já o proletariado, ele é aquele que pensa o seguinte, eu não tenho nada para oferecer, a não ser minha força de trabalho. E como se tem um grupo de pessoas que só pensa no lucro, a remuneração do proletariado, ela é muito inferior à quantidade de carga horária e de produtividade que ele tem dentro de uma função. Porque ele não vai ser remunerado proporcionalmente ao trabalho que ele está oferecendo. E aí é que é o problema, tá? Por isso que o conflito de ideias entre esses dois grupos, entre essas duas classes sociais, entre as classes sociais, é que para Karl Marx vai definir o rumo da sociedade. Porque se a gente tem uma sociedade que é dominada pelos proletariados e que entende que o proletariado precisa ser melhor ressarcido, ele precisa ter condições melhores de vida e de trabalho, e não uma questão somente de sobrevivência, mas de vivência mesmo, de poder ter a oportunidade de viver, o rumo da sociedade, que a sociedade vai ser conduzida, é um. Mas quando se tem as ideias dominantes, né, que é a menor parcela da população, e eu estou falando isso, por exemplo, sei lá,
De 100% é 20%, 10% ou menos que isso, 3% de pessoas mais ricas do mundo. São as que realmente têm as ideias dominantes e que estão visando lucro. Se essas pessoas é que vão dominar tudo e que vão fazer um monopólio das ideias, enfim, o rumo que a sociedade vai levar é outro completamente diferente. Porque você tem o interesse pelo lucro e não pela sobrevivência e pela vivência de outras pessoas. Você entende que são duas ideias completamente diferentes, que elas não têm como habitarem juntas dentro de uma sociedade e que por isso elas vivem se bicando? Porque é exatamente isso, dois bicudos não se beijam, eles brigam o tempo todo porque a ideia é o domínio das ideias, é o domínio, é quem vai prevalecer e quem vai conduzir a sociedade em um determinado tempo, em um determinado período de tempo, tá? Produção, muito obrigada. Sociedade se divide em classes sociais. Esta divisão é fruto do processo histórico de lutas, que uma das classes sociais se torna dominante e acaba subjugando as outras, os interesses das outras. Não é só, na verdade é só uma questão de poder, tá? Que Karl Marx está falando pra gente é o seguinte, é uma luta de poder. Quem vai dominar a outra? Quem vai subjugar a outra? Quem é que vai ter capacidade de conduzir a sociedade para, vamos dizer, em prol do proletariado? E quem é que vai conduzir a sociedade em prol do lucro? Ele está dizendo pra gente exatamente isso. Esse conflito de ideias é quem conduz a sociedade para um rumo ok ou para um rumo não ok. Depende de quem vai estar lá na frente, tá bom? Então, para concluir tudo isso que nós falamos aqui, vamos recapitular o que é a sociedade para Durkheim, tá? A sociedade para Durkheim atua sobre os indivíduos, moldando-os, e esses indivíduos desenvolvem funções profissionais cada vez mais especializadas, intensificando os laços sociais. Então, para Durkheim, a ideia é que a sociedade ela é coagida pelo fato social, que é aquela força externa que impulsiona a sociedade, o indivíduo a tomar tal decisão. E aí, através disso, ele estabelece, nesse trajeto, na verdade, ele estabelece laços e isso vai fazer com que a sociedade se desenvolva ou não, tá? Para Weber, a sociedade tem como base a compreensão de ação individual. Para ele, a objetividade da sociedade está na ação individual, que sempre é orientada pelas ações dos outros indivíduos. Para Weber não existe força externa nenhuma. Para ele é aqui, ó, o contato, a relação que eu tenho com o outro. O que o outro faz vai influenciar no que eu faço, porque eu quero ser aceito dentro daquele grupo, porque eu quero ser aceito dentro daquele local, tá bom? E para Karl Marx, a sociedade é resultado da luta de classes sociais opostas e ela se transforma com base nessa luta social. Para Karl Marx, a questão é nas ideias, na questão de quem domina quem, de quem subjuga quem, de quem vai conduzir a sociedade, de quem é que vai rodar vai rodar a roleta, de quem é a mão que vai conduzir a sociedade. Se vai ser em prol do proletariado ou se vai ser em prol da burguesia. Esse conflito é que alimenta as questões da sociedade e como a sociedade vai ser conduzida. E chegamos ao fim da nossa aula. Queria agradecer a você, a sua atenção, por causa dessa minha voz que é maravilhosa, entendeu? Eu sei que você ficou por causa da minha voz, que é maravilhosa, que essa aula é muito boa. Então, já que você curtiu, que eu já sei que você curtiu, você vai curtir lá no nosso YouTube, vai curtir aqui embaixo, vai comentar, vai compartilhar, vai jogar o link no WhatsApp, porque eu tenho certeza que você conhece muitas pessoas que precisam conhecer esse conteúdo, tá? Pré-vestibular comunitário Utopia, é nóis, espero o 1000 do seu Enem.